Mas pronto, esse aí foi um bocado o meu erro, foi mais ao nível do target em si, mas a falta de planeamento. A nível de execução e da análise em si, isso até estou contente, consegui apanhava mesmo no sítio, ou aqui mesmo no topo. Agora, porque é que a inflação aqui foi importante? Ok, e aqui é que é um ponto importante também para analisar. Ahm, enfim, esta situação aqui já mudou um bocado devido a estas notícias do Trump de hoje, mas a verdade é que, exatamente, em julho, não é? Basicamente, daqui a 2 semanas, quando tivermos a reunião, a expectativa é manter-se a taxa de juros, mas aqui o dia 17 de setembro é que é esperado que tenhamos aqui o nosso primeiro corte na taxa de juros. Não é? Portanto, estamos aqui à espera que a taxa de juros neste dia passe para 4,25 ao invés dos 4,5. Agora, a verdade é que a probabilidade disto acontecer, como podem ver aqui há uma semana atrás, ou aqui até há um mês atrás, tem sido sempre à volta dos 30%. Ok? E aqui à volta daqui dos 70% a taxa do corte, e aqui era à volta dos 30%. Mas a verdade é que ontem, após a notícia da inflação, ok, a taxa passou para 44%, ou seja, esta aqui na realidade subiu, o que quer dizer que de certa forma começou então a aumentar a probabilidade de talvez mantivermos ainda a taxa de juros uma vez mais ainda em setembro a 4,5. Isto é porquê? Porque a taxa de inflação acaba por subir, não é? Se a taxa de inflação sobe, a Fed a última coisa que quer é começar a baixar a taxa de juros, porque em teoria baixar a taxa de juros poderá levar a que a taxa de inflação na realidade suba, e também ainda pode existir claramente que aqui estes riscos em relação às tarifas e por aí adiante. Então ainda ontem, que estamos aqui também numa fase de anunciar os earnings, começou ontem nos Estados Unidos, em relação ao segundo trimestre, e a JP Morgan, se não me engano, até o CEO da JP Morgan a mencionar que um dos riscos ainda reais neste momento no mercado é de realmente perceber, primeiro tudo, também a parte geopolítica internacional em relação às guerras que temos tido entre Israel, Irão e por aí adiante, no Médio Oriente, mas também depois a parte em relativa às tarifas, não é? Portanto, ainda existe esse perigo das tarifas realmente poderem ou não realmente criar aqui um bocadinho de aumento dos preços, e portanto, se a taxa de inflação realmente começar a subir, tal como tivemos aqui o anúncio de ontem, poderá fazer com que a Fed então mantenha a taxa de juros por mais tempo aqui neste patamar. Porquê? A taxa de desemprego também, como sabemos, neste mês até desceu, não foi? Até passou para 4,1%, mas estava a 4,2% ou 4,3% e até desceu para 4,1%. Portanto, a taxa de desemprego está estável, está baixa e não existe aqui nenhuma pressão da Fed para começar a subir, a cortar a taxa de juros para tentar elevar aqui a taxa de desemprego. Portanto, isso foi uma das razões. Portanto, eu chamei-lhe bluff. Daí porque é que eu lhe chamei bluff. Agora, quando olhamos aqui um bocado para o mercado, vamos então analisar só aqui um bocado a trade que eu executei, foi que o mercado realmente reagiu com uma pressão para cima quando saiu a notícia, não é? Portanto, tivemos aqui este candle aqui, foi candle da notícia da taxa de inflação, o que não fez sentido. Ou seja, aquilo que eu estava à espera era que se a taxa de inflação realmente fosse acima do que o esperado, não é? Portanto, o esperado era que fosse a 2,6, no mês passado tinha sido 2,4, ok? Isto aqui o mês passado, isto aqui era a expectativa, e este aqui foi a real. E na realidade, a real foi 2,7. Portanto, novamente, uma taxa de inflação sendo maior, possivelmente iríamos ter uma descida iríamos ter aqui uma descida nos índices. Porquê? Porque, lá está, como eu mencionei, uma subida na taxa de inflação poderia significar que a Fed se mantivesse, ou pudesse começar aqui a surgir a ideia que a Fed pudesse manter a taxa de juros na mesma taxa durante mais tempo. Isto claramente seria negativo, porque aquilo que o mercado quer neste momento é claramente que a taxa de juros comece a descer, que é para então tornar ainda mais fácil os empréstimos, também o setor imobiliário e o movimento de capital também ser muito mais atrativo, e depois poderá então começar a ser esse dinheiro levado a investir nas ações. E portanto, isso não foi o movimento inicial. O movimento inicial tivemos então esta subida aqui, e isto também foi verificado no S&P, foi verificado no Nasdaq e por aí adiante, e então depois eu esperei pela abertura mas como podem ver também não foi assim uma subida muito agressiva, aliás só veio buscar aqui a liquidez esta zona, e depois então acabei por esperar pela abertura do mercado de Nova York, não é? E acabei por procurar aqui a trade que acabou por
por aparecer aqui. Portanto, acabei por entrar aqui, quando o mercado começou a reagir, até tínhamos quebrado aqui mais ou menos estes fundos. Algo também interessante, também que tínhamos aqui, é que o preço também já tinha quebrado aqui esta estrutura. Portanto, quando olhamos aqui para esta zona, o preço também já tinha quebrado aqui este fundo, ok? Portanto, isto aqui também foi algo que eu tinha prestado atenção e portanto, quis procurar pela short. Ok? Portanto, isto aqui também já me tinha dado aqui um bocado de intenções que o preço realmente poderia querer começar a descer. Esta quebra de estrutura. Só o que aconteceu foi que viemos aqui fazer este último fake out aqui esta zona, aqui este topo, e depois então é que começámos a descer. Boas, Esdra. Yeah. Boa tarde, pegou essa venda toda aí? Peguei. Ricardo, estou aqui a explicar a minha trade de ontem, ok? Em relação, ou seja, teve intenção as notícias também, teve intenção aqui price action e foi claramente a chamar bluff à primeira reação que aconteceu nas notícias. E portanto, acabei por apanhar aqui esta trade. Agora, qual é que foi o meu problema? O meu erro aqui, ok? Primeiro, pronto, a trade foi logo muito boa, por isso começou logo a descer, atingi logo aqui um dos primeiros targets e depois tinha aqui um outro segundo target. Agora, o meu problema foi que eu não tinha planeado esta trade antemão, não é? Portanto, e não tinha falado da importância que é para mim planear as minhas trades como deve ser, até no dia anterior. E eu não tinha feito bem isto. Esta notícia, ou esta trade, até surgiu mais por esta reação. Eu tinha visto isto e tinha visto que realmente a inflação tinha sido superior àquilo que era esperado e tinha visto um movimento que, na minha opinião, não concordava com aquilo que realmente tinha sido a notícia. E, portanto, o meu target até foi, ou seja, o meu erro foi mais relacionado com o meu target. Se eu tivesse feito a análise um bocadinho de antemão, ou seja, se eu tivesse realmente feito esta análise prevista como deve ser para um dia anterior, até poderia ter visto que poderia existir claramente a possibilidade do preço voltar aqui a esta zona, não é? Poderia claramente tentar procurar que o preço viesse aqui perto, pelo menos destes fundos aqui. Na realidade, eu quando comecei a olhar para o target, o preço estava mais ou menos aqui, a única coisa que eu comecei a ver foi, temos aqui uma zona importante de suporte de resistência aqui no passado, não é? Que é a volta desta estrutura. Também temos aqui este fundo. Olha, acaba por fechar aqui. Talvez o preço ainda pudesse vir aqui. Pronto, não estava mais ou menos à espera que o preço talvez pudesse ter aqui uma reação. E às vezes também que os índices, como vocês sabem, gostam de oscilar aqui, como aconteceu ainda hoje. E pronto. Mas se realmente tivesse feito aqui uma análise mais concreta, se eu tivesse planeado melhor esta trade a nível do dia anterior, possivelmente teria visto que poderia existir então aqui o espaço para o preço vir buscar aqui este duplo fundo e pessoalmente a trade teria sido muito melhor. Ainda consegui buscar a volta dos 9 para 1, mas poderia realmente ter tentado procurar uma trade muito ainda melhor aqui nesta situação. Mas pronto, esse aí foi um bocado o meu erro, foi mais ao nível do target em si, mas a falta de planeamento. A nível de execução e da análise em si, isso até estou contente, consegui apanhava mesmo no sítio, ou aqui mesmo no topo, mas a trade realmente que eu tenho andado a seguir e que eu realmente queria ter capitalizado era o Euro-Yen. E talvez até o dólar-Yen, mas o Euro-Yen para mim era a minha favorita. E vamos falhar um bocadinho porquê, não é? Portanto, lá está. Vocês sabem que eu tenho andado a analisar aqui o Yen Index, ok? Portanto, vocês sabem, têm seguido, toda a gente tem andado aqui no stream. Vocês sabem exatamente que eu tenho andado a seguir o Yen Index durante estes últimos meses. E até procurado aqui, basicamente, todas estas inversões, nós basicamente temos marcado e temos identificado também mesmo estas continuações para baixo. Portanto, temos seguido, basicamente, todo este movimento aqui no Yen Index e temos também tentado, então, depois procurar nos pares do Yen exatamente o tipo de oportunidades que poderíamos identificar aqui. E isto aconteceu ontem, não é? Então, portanto, nós estávamos claramente aqui a analisar. Vocês se lembram até na segunda-feira, ainda estamos aqui à procura que o Yen Index viesse abaixo deste fundo e possivelmente viesse dentro desta demand zone. Portanto, até temos aqui a marca da zona aqui onde eu estava à espera que o preço eventualmente fosse. E lá está, acabou então por reagir aqui hoje, acho que foi hoje, aqui este movimento. E mais uma vez estamos aqui a ter o padrão de inversão que eu normalmente gosto de verificar. Temos aqui um bocado de estrutura, temos aqui este movimento a começar a mostrar indicações que quer ir e depois a fazer aqui o fake out final aqui este fundo, não é? E pronto, boa reação e depois então a partir daqui dentro é possível começar a procurar por compras e é começar então depois a procurar pelo preço vir aqui buscar esta zona toda. Pronto, isto aqui era o Yen Index, ok? E possivelmente até o preço ainda poderá vir, quem sabe até poderá vir até aqui. Portanto, isto aqui era o Yen Index, mas a trade que eu estava realmente à procura,
Adicionalmente, o que é que normalmente nós temos andado a analisar aqui? É isto, não é? Portanto, bem, isto agora está aqui um bocado esquisito por causa do movimento mais recente, mas vamos analisar esta parte, não é? Portanto, algo que nós também temos analisado é exatamente aqui o Euro Index, portanto, é o Yen Index e o Euro Index. E, portanto, temos visto que o Euro Index também ainda tem continuado a respeitar aqui esta zona. Tínhamos marcado aqui esta zona de liquidez com o preço possivelmente a vir aqui para poder puxar aqui novamente para baixo. Portanto, o que é que nós estamos a ter aqui? Estamos a ter um movimento do Yen Index para cima, ok? Este aqui é o Yen GPYX, ok? E depois possivelmente pode subir, depois temos aqui o EuroX, ok? Enfim, desculpem pela minha escrita, em que possivelmente pode ir para baixo, não é? Portanto, se nós tivermos uma combinação do Yen Index a subir e do Euro Index a descer, aquilo que vamos ter é uma descida forte no Euro Yen, ok? Portanto, o Euro Yen. Portanto, isto era basicamente aquilo que eu estava à procura. Enfim, a minha V3 é espetacular. Portanto, se tivéssemos esta combinação de fatores, tal como já falámos algumas semanas atrás, mas era em relação ao Yen Index e ao dólar, desta vez estamos a falar em relação ao Yen e ao Euro. E portanto, isto era aquilo que eu estava à procura, que era basicamente procurar por vendas no Euro Yen. E agora, algo que também ajudaria mais, além desta combinação, era realmente o tipo de price action que nós tivemos aqui no Euro Yen nos dias recentes, é claramente uma zona de compression destas. Ok, portanto, basicamente, os últimos 2 dias no Euro Yen, temos aqui uma zona de compression, que eu já falei também desse conceito, em que possivelmente quando temos um movimento assim, abre-se a porta para então depois o preço ter realmente esta queda forte, que era exatamente aquilo que eu estava à procura. Aqui. Agora então vamos passar para o Euro Yen, só para ver então aqui o tipo de movimento que tiveram. Se tiver alguma questão, pessoal, já sabem, façam perguntas, é para isso que estamos aqui. Mas acima de tudo, aquilo que eu estou a tentar explicar aqui é tentar ajudar realmente a como identificar oportunidades de trading top, ok? Basicamente com uma grande probabilidade de sucesso. É fazer um bocadinho de combinação de correlação entre ativos, é tentar seguir mais ou menos o que é que esses ativos possam estar a fazer e combinando aqui estes índices, ok? Ver exatamente quais é que estão ou em que zonas é que eles realmente possam reagir. E depois, então, analisando os índices, passamos então para os pares individuais e tentamos fazer uma combinação para ver qual é que nos está a oferecer uma melhor trade. E era esta a trade aqui que eu estava a falar. Como podem ver aqui, temos esta zona marcada aqui de compression, não é? Portanto, temos esta zona aqui basicamente toda tocada. Isto aqui basicamente, na verdade, a compression começa aqui. Aqui temos uma zona de demand. Ok, aqui temos a zona de demand, basicamente. A compression começa aqui. Vocês podem ver aqui, sobe 10, sobe 10, sobe 10, sobe 10, sobe 10. Basicamente é o preço a tirar todas as demandas que vão ser criadas aqui. O preço basicamente da limpá-las todas, não é? Temos aqui este primeiro movimento de descida, que o preço tenta fazer aqui este primeiro movimento de venda forte, depois volta a subir e depois então acaba por fazer aqui o fake out. Adicionalmente, o que é que nós também sabemos aqui do Euro Yen? Tentado a subir com muita força nos últimos dias e estamos aqui a aproximar-nos de uma zona interessante à esquerda, não é? Portanto, estamos aqui a chegar muito perto aqui deste topo. E portanto, possivelmente iríamos ter aqui uma zona de venda também. Aqui, se eu fosse aqui ao World Time Frame, até dá para ver que temos ali uma zona de supply aqui dentro desta zona, ok? Aqui dentro, esta zona aqui, foi onde o preço acabou por reagir. Ok? Faz o fake out a este topo e reage ali, até temos aqui uma espécie de um Quasimodo, para ser sincero, aqui com este left shoulder. Portanto, passamos aqui para a esquerda, como podem ver, basicamente ao pipo. E esta trade é claramente uma A+ setup para mim, mas infelizmente não enfim, estava numa reunião, nem sequer reparei. Mas pronto, temos aqui claramente aqui o preço a reagir também dentro deste left shoulder. Ok, também é algo que eu gosto. Temos aqui a liquidez, já tínhamos aqui uma espécie também aqui um bocado de quebra de estrutura, então depois o preço a reagir. A entrada perfeita teria sido alguns aqui, ok, e era basicamente com o target é vir buscar esta zona toda. Portanto, a trade ideal tinha sido esta. Isto aqui é A+ setup para mim, combinando as várias situações que acabámos de falar, teria sido mais ou menos isto o ideal para procurar.